Então, na minha cabeça fomos ensinados do jeito errado. Sim, de fato. De fato. Não é isso? Porque vieram aqui, colonizaram e falaram o que quiseram. E disseram que o certo era aquilo ali, e se você não fizesse, a gente era castigado. Pronto. É isso. E a gente é assim até hoje. Uhum. Tudo que tá nos livros didáticos hoje é 100% de verdade? Não. Então, a gente foi ensinado assim. Eu te pergunto, eu sempre... descolonizar o pensamento é muito gostoso. Sim. É uma sensação, terapêutico, né? uma sensação assim imensa. Eu te pergunto, aonde surgiu a filosofia? O professor, você. Hã? O professor é tu. Onde foi que surgiu a filosofia? Onde foi que surgiu a filosofia? Conta-se a história que foi na Grécia, não foi? Tá. Eu ia responder Grécia, mas falei, você burrão, não vou falar não. E o que é filosofar? Filosofar, nos dias atuais, eu chamo de falar frases de efeito de forma bonita. Tá. E quem foi que criou essas frases? Qual o sentido dessas frases? Os gregos inventaram com algum sentido de tentar convencer alguém. Certo. Refletir, questionar. Refletir, questionar. Tá. E é só os gregos que faziam isso? Literalmente, aonde aprendemos, partiu de lá. Ué. E não só eles faziam isso. Mas, peraí. Como é que rapidão. parte de lá se nós somos seres racionais? Somos seres racionais, mas do jeito que você tá falando, tá parecendo... não tem nada a ver com o meu questionamento. O que eu tô falando é que somos ensinados até hoje do jeito errado. Você acabou de me confirmar que tudo que tá nos livros não é 100% verdade. Sim. Eu não tô aqui pra discordar de você, claro. isso aqui é literalmente bate-papo. Eu não tô aqui pra dizer que você tá certo, o Porto tá errado, ou o Júnior tá certo, ou tá errado. É literalmente avançar em conhecimento. Certo. Então... Mas perceba que pra gente avançar, a gente precisa dar um passo atrás. Isso se chama Sankofa. É um provérbio, um pássaro africano que ele é um pássaro olhando pra trás. Então você precisa, para você avançar, você precisa olhar pros seus ancestrais. Sim. Para poder ir Concordo pra com frente. você, concordo. Então, o que eu tô fazendo é descolonizar o seu pensamento dessa ideia de que a gente só consegue aprender as coisas a partir de um pressuposto europeu, do branco. Sim. Tá? A questão é, beleza, foi os gregos que disseram que criaram a filosofia. Tá, mas se a filosofia, essa junção da palavra filosofia, né, que é amor à sabedoria, amor ao conhecimento, que tem como objetivo questionar, refletir, trazer uma crítica, aí você para e pensa, ué, é só os gregos que faziam isso? Nós fazemos isso. E os povos africanos não faziam isso? Nós fazemos isso. Os povos asiáticos não faziam Eu isso? tenho certeza absoluta que faziam. Sim. Mas alguém tinha que estampar alguma coisa primeiro. Beleza. Eu não tô dizendo que um fazia e outro não fazia. Eu tô falando que alguém deu o primeiro passo. E a escrita vem de onde, Vitor? A escrita vem da pré-história, dos homens que habitavam as cavernas, que depois deixaram de habitar essas cavernas, esses homens faziam rabiscos, e depois começa-se uma necessidade de codificar a linguagem. Então, usando um português muito básico aqui, usando um código que é uma vogal com outra vogal, porque não necessariamente poderia ser uma vogal, você forma uma palavra que se juntam e formam sílabas, que juntam formam frases. Então, vem de uma necessidade de comunicação. Até porque a gente sabe que na pré-história, os habitantes, não vou dizer os homens, né? Os habitantes ali grunhiam muitas vezes. Eles não conseguiam expressar suas necessidades, não conseguiam se comunicar. Muitas vezes através da fala, muitas vezes através dos gestos. Então, essa ideia que eu penso assim, né? E aí entrando um pouco no bedelho de vocês, desse bate-papo aqui eu penso que a educação hoje está em transformação. Isso é um conflito, Vitor? A educação está em transformação. A educação ela está em transformação do seguinte ponto. A história que nós aqui na mesa aprendemos, ela não é mais como era antes. De fato. A gente aprendeu um conteúdo lá e quem está acompanhando aí do podcast já deu like, volta a pedir o like aí para vocês, para justamente entender. Olha, a gente aprendeu uma história que era a história pré-colombiana. Sim. Que era uma história que era contada a partir da chegada do homem branco europeu na América. Sim. Pré-colombiana. Então, tudo que existia antes de Colombo não era história. Perfeito. E é um pouco do que o Ítalo está falando, do que o Júnior está falando, de descolonizar esse pensamento.
Hoje, por exemplo, não se fala mais história pré-colombiana. Se fala história dos povos originários. Que, inclusive, é uma pauta que está extremamente em voga hoje. Inclusive, é um excelente nome. Pois é. Quem foi que deu? Parabéns. Pois é. Mas quando a gente pensa nessas civilizações originárias, vem justamente da história da origem, da América, dos povos. Hoje não se fala mais indígenas, se fala nativos. Porque justamente traz uma ideia de uma ideia equivocada de você trazer a ideia de que você estava na Índia. O dia do índio acabou de passar agora, né? O dia 21 de abril, 21 de abril, acabou de passar. E a gente cresce. Eu vou me vestir de índio. Quem nunca? Quem Quem nunca? Mas aprenda, você não se veste de índio, você não se veste de escravo. Porque não é uma roupa, não é uma fantasia. Não é uma fantasia. Então você se caracteriza. No máximo você vai usar você se apropria, seria o mais correto. Você se apropria da cultura indígena, se colocando adereços. Mas você não se veste. Eu não me visto de sua pessoa. Não me visto de Ítalo, não me visto de Júnior, não me visto de Paul. Não tem como eu me vestir de você. Então eu tenho que me apropriar de símbolos que você traz, de características que você traz. Então, identidade. Da identidade. Então quando a gente fala de descolonização, é muito mais amplo do que saber, por exemplo, de onde veio, para onde vai, o que comem, o que habitam. Globo Repórter. Não é isso. Só